Olá, bom dia a todos. Nós estamos ao vivo aqui direto dos estúdios da Fórmula Digital. Hoje, sexta-feira, dia 4 de agosto, agora 10h53. Eu sou a jornalista Fabiane Flores e hoje vou comandar o Momento Jurídico Podcast. Mas antes de anunciar a nossa convidada especial de hoje, eu quero te convidar para que você se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, deixe o seu comentário, a sua opinião, a sua pergunta para a nossa convidada de hoje e pode ser também uma sugestão de pauta, por que não? A gente está sempre recebendo convidados muito interessantes, muito especiais aqui e vai ser uma honra atender os seus pedidos também de sugestão de pauta. O programa Momento Jurídico tem o oferecimento de Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, Icatu Seguros, 30 e para toda a vida, Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre e OABRS. Então, quero agradecer aos nossos patrocinadores, quem faz esse programa acontecer. Bom, vamos anunciar então a nossa convidada de hoje, que vocês já estão acompanhando aqui do meu lado, doutora Gisele Mazzoni Welch, pós-doutora em Direito, mestre e doutora em Teoria Geral da Jurisdição e Processo. E a pauta de hoje, gente, é uma pauta super atual aí, a gente tem bastante questões, né, para desenvolver a respeito desse tema, que é a advocacia nos tribunais superiores. Doutora Gisele, muito obrigada pela tua participação aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia, uma alegria, eu que agradeço o honroso convite e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos lá, tem bastante pergunta aqui para fazer para a senhora. Vamos lá. Mas assim, vamos começar do começo, né? Qual é a função e a competência dos tribunais superiores? A gente estava aqui nos bastidores falando, né, sobre algumas questões, não só dos advogados, mas também, enfim, dessa pauta, né? Porque é uma pauta muito ampla. Então, vamos lá. Então, Fabiane, como eu estava referindo aqui, né, esse é um tema muito importante para a advocacia, para o direito, para a prática jurídica como um todo, mas a atuação perante os tribunais superiores realmente ela demanda uma série de peculiaridades, de conhecimentos técnicos especializados. E é importante que o profissional, o advogado da advocacia pública ou privada, detenha esses conhecimentos, né? Então, possa dirigir um trabalho adequado e buscar bons resultados. E isso, inclusive, em prol de todo o sistema para que funcione de forma positiva, né? Quais são as funções? Eu acho que é muito boa essa tua primeira pergunta para conduzir, né, para a gente conseguir aí chegar no ponto que nós queremos em termos de esclarecimento para o nosso público, para a advocacia, a respeito dessa atuação pelos tribunais superiores. Em primeiro lugar, é importante definir qual é a função, qual é a competência dos tribunais superiores. Os tribunais superiores, eles têm a previsão das suas competências previstas na Constituição Federal, né? Nos artigos 102 com relação ao STF, no artigo 105 com relação ao STJ. É importante dizer, Fabiane, que existe uma confusão, inclusive no meio jurídico, tá? Que os recursos para os tribunais superiores, STJ, STF, recurso especial, recurso extraordinário, não são recursos que têm por função uma terceira revisão da questão. Portanto, os tribunais superiores não são uma terceira instância, não existe terceira instância. Isso é um erro, é um equívoco técnico que se comete. Então, é importante dizer que as competências são competências específicas, previstas na Constituição Federal, e a ideia desses tribunais, das cortes de vértice, não é fazer uma terceira revisão, porque teve a decisão dada no primeiro grau de jurisdição, depois tem a revisão do conteúdo jurídico, né, da assertividade, da técnica, da justiça da decisão nos tribunais de segundo grau, e depois não é o caso de uma terceira revisão. É o caso perante o STF de fazer o controle se a decisão está de acordo com as disposições constitucionais, se a decisão seguiu, né, as diretrizes, princípios e regras constitucionais. Então, o STF faz a salvaguarda da Constituição, a preservação da Constituição, e o STJ tem por competência a uniformização da interpretação e aplicação da legislação federal infraconstitucional em âmbito nacional. O que isso quer dizer? Vai caber o recurso especial para o STJ se, porventura, algum Tribunal de Justiça Estadual ou Regional Federal do Brasil tenha dado uma aplicação divergente a uma norma do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, do que outro tribunal tenha dado a mesma regra. Isso não pode. É preciso que haja unidade, coerência no sistema. Então, o STJ tem a importante função de fazer de outorgar essa unidade, essa uniformização de entendimento da legislação federal. Então, é importante referir
isso, né? São competências específicas previstas na Constituição Federal e não são terceira instância de revisão das decisões judiciais. Doutora, o nosso público aqui do Momento Jurídico, não só do podcast, mas no tradicional programa, que já tem mais de 17 anos, né? É um público muito qualificado, mas temos também aí advogados, jovens advogados que ainda querem adentrar, Claro. né, em determinados segmentos. O que tu diria, então, né? Quais são as estratégias, os conhecimentos que os advogados, os profissionais, precisam possuir para entrar, né, nos tribunais superiores? Perfeito. Essa é uma pergunta importante, porque a ideia aqui não é só se dirigir para advocacia que já tem um tempo, né, de estrada, de atuação, e que, portanto, já realiza essa atuação perante os tribunais superiores, né, pela sua prática e expertise, mas também para que a jovem advocacia possa entender e se qualificar e se preparar nesse sentido. Então, é importante saber que não basta só conhecer, a primeira coisa, claro, conhecer a legislação, né, a Constituição Federal, o Código de Processo Civil, onde estão previstos, né, os procedimentos para preparo, para a fundamentação jurídica desses recursos, não é? É claro que, então, é fundamental o conhecimento técnico da legislação, Constituição Federal, Código de Processo Civil e legislações correlatas, né? Para atuação nos tribunais superiores. Mas há um conhecimento que é bastante específico, Fabiane, e que, às vezes, eu comento muito isso em aula, né? Que às vezes fica um pouco esquecido e não é assim realmente direcionado, né? O profissional não se direciona para conhecer, mas os regimentos internos dos tribunais superiores, do STJ, do STF, devem ser conhecidos também para essa atuação. O que é isso? São normativas que os próprios tribunais, são normativas administrativas, né? Que os tribunais elaboram, claro que em consonância com a legislação, né, processual civil, mas com questões mais específicas, né? A forma de realizar a sustentação oral, de apresentar memoriais, alegações finais antes de uma sustentação, prazos para isso. Então, são aí normativas internas dos tribunais, chamadas aí, né, de regimentos internos, que precisam ser conhecidos também, além da legislação técnica, né? E, claro, algumas questões institucionais também, fluxos de funcionamento do STJ, do STF, e eu preciso dizer, isso é bastante importante para esclarecer a advocacia, não só, né, a mais atuante, mas a jovem advocacia. Os sites do STJ e do STF têm todas as informações institucionais, tem a numeração dos enunciados administrativos, tem na íntegra, em PDF, os regimentos internos com essas normativas específicas e tem todos os fluxos também institucionais importantes. Então, é muito fácil esclarecer e conhecer, basta ter, claro, esse conhecimento, esse direcionamento e essa vontade. A minha próxima pergunta era justamente sobre os regramentos e regimentos internos, né? Qual é a importância disso? Eu não sei se tu tem mais algo a complementar em relação à importância, né? Por que a gente precisa saber desses regimentos e regramentos internos? Claro. Eu acabei já integrando, né, na minha fala anterior, mas sim, como eu disse, o primeiro ponto é conhecer, evidentemente, o básico, né? Qual é a hipótese de cabimento desses recursos ou ações. Eu estou falando de recursos, mas é claro que tem as ações também originárias, como ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de inconstitucionalidade. Também tem os habeas corpus na esfera penal. Eu atuo na advocacia na esfera civil empresarial. Mas, enfim, existem outras ações também, né? Que são dirigidas para os tribunais superiores, tá? E tem legislações específicas, certo? Mas é importante que daí o profissional saiba estruturar o seu recurso, preparar o recurso, fundamentar as razões, né? Mas tenha que saber, então, esses regimentos internos. Por quê? Porque nem sempre só, né, sabendo a legislação e fundamentando o recurso ou aparelhando as ações que são dirigidas diretamente para os tribunais superiores, ele vai saber os melhores caminhos. Porque muitas vezes tem um prazo mais específico, muitas vezes, por exemplo, isso acontece muito na minha prática, né? Quando eu estou com um recurso especial, um recurso extraordinário, perante lá, né, uma turma no STJ, eu preciso conhecer qual é a peculiaridade do gabinete daquele ministro relator. Como é que ele recebe, como é que é feito o despacho, ele recebe memoriais por escrito, tem um prazo para isso acontecer antes, como é que faz essa marcação de encontro para conversar, para despachar. Isso é uma questão institucional, muito fina, muito assim direcionada, específica. E que vai tornar todo o processo muito mais rápido, né? Rápido, efetivo e vai te trazer mais chances de resultado. Então, assim, essas dinâmicas internas institucionais, os regimentos internos, como eu falei, essas questões de prazo. Uma questão bem importante, assim, agora para responder mais objetivamente a tua pergunta, da importância de conhecer regimento interno. E não só regimento interno, porque esses regimentos internos, Fabiane, eles são atualizados periodicamente. Então, tem as chamadas emendas regimentais. O profissional, eu acho que isso já está bem claro, o profissional precisa também
está sempre se atualizando. Não só em termos de legislação, regimento interno e emendas regimentais supervenientes, mas a jurisprudência. Acho que na sequência a gente vai falar sobre isso. A jurisprudência que altera o entendimento jurisprudencial dos tribunais. Então, a atualização, o acompanhamento e a atualização são fundamentais. Mas um exemplo que eu trago. Digamos que deu um empate no plenário virtual do STF para julgar se um recurso extraordinário, a matéria ali versada, se ela carrega repercussão geral, que é um requisito para esse recurso caber. Tá? Então, tem lá no formato do plenário virtual, para agilizar esse julgamento, dá um empate, porque está faltando algum ministro, deu um empate. Como é que resolve esse empate? Vai ser, o voto do presidente vai ganhar qualidade, vai ganhar um peso maior, ou tem que esperar daí a composição ordinária se recompor? Isso está tudo no regimento interno, questões mais específicas, entende? Então, essa é a importância do conhecimento dessas normativas. Tá certo. Já já a gente vai falar sobre a jurisprudência, mas antes, doutora Gisele, eu queria trazer um pouquinho da tua carreira aqui, né? Para quem tá nos assistindo, com certeza está gostando muito desse bate-papo, mas é bom sempre a gente trazer o lado humano aqui, né? Falar um pouquinho sobre a tua carreira, como é que tu começou, se tu sempre quis atuar nesse segmento, como foi aí os primeiros passos como advogada, no direito, enfim. Então, Fabiane, obrigada. Agradeço o interesse. Eu acho que isso é importante, sim, até a título de não só esclarecer em termos técnicos, mas também, muitas vezes, inspirar, né? Ou, enfim, trazer aqui um exemplo, uma contribuição. Eu sou professora há 15 anos, na graduação, na pós-graduação, e eu sinto que essa é a maior contribuição que eu posso dar, além dos ensinamentos, além de compartilhar o que eu estudei, que eu estudo constantemente, mas eu acho que passar essa inspiração, esse exemplo, não é? Então, como professora, como advogada, há 18 anos que sou também, procuro fazê-lo, mas é bem interessante a tua pergunta. Bom, eu sou, né, então, há 18 anos advogada, professora universitária há 15, né, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, fiz mais recentemente na Alemanha, morei 1 ano na Alemanha, para fazer um estudo comparado, que redundou no meu último livro, o qual eu tenho tratado, é bem esse tema da formação de precedentes nos tribunais superiores, especialmente no STJ. E ao longo de toda a minha docência, que é uma paixão, eu me formei, em seguida formei com 24 anos na PUC do Rio Grande do Sul, em seguida já fiz especialização, já visando fazer o mestrado e lecionar, era uma convicção que eu tinha desde a graduação, de compartilhar conhecimento, e processo civil foi minha paixão desde a graduação, eu despertei lá no 5º, 6º semestre a paixão pelo processo civil, a qual eu nutro até hoje, e aí eu pensei, tá, eu sei que eu vou ser professora, eu vou fazer mestrado, doutorado, né, publicações, vou estar atualizada, que legal. Mas qual é a outra profissão? Eu preciso conjugar uma profissão prática, porque o professor de processo civil ele tem que ser muito prático. É diferente de um professor de direito constitucional, filosofia do direito. É a prática forense. Tu tem que estar vivendo ali no dia a dia, sentindo os tribunais, e mais do que nunca hoje, porque a jurisprudência tem um valor maior do que a lei, inclusive. Então, eu tenho que estar vivendo esse universo. E eu pensei, qual carreira? No primeiro momento, eu queria ser juíza. Mas eu pensei, qual carreira que mais se envolve, mais manipula, vive o processo na prática? Eu acho que é a advocacia. E aí eu me direcionei para a advocacia também, sempre advoguei, nas áreas civil e empresarial, consultivo e contencioso, né, para poder ter esse diálogo da prática, né, que eu faço também junto com a teoria, com os estudos acadêmicos, como eu te disse, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e leciono. E eu gosto de dizer, eu aprendo muito com os meus alunos, com as aulas que eu preparo, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Então, a gente aprende muito quando ensina, né, essa troca, ela é fundamental. E o que eu posso dizer é que eu sempre tive interesse, sim, no processo civil, pela minha atividade, tanto como advogada e professora, mas a questão dos tribunais superiores, da atuação, ela é um pouco mais recente. De fato, foi com o meu doutorado, que eu defendi em 2015, na PUC do Rio Grande do Sul, que eu trabalhei o tema dos precedentes judiciais, formação de precedentes, e isso está muito atrelado aí aos tribunais superiores, que eu comecei a me interessar e a me dirigir, e também na advocacia atuar mais estrategicamente e ver como faz diferença esse conhecimento estratégico e técnico. E agora com pós-doutorado, com um livro que eu publiquei, né? Publiquei na Alemanha em formato de artigo, publiquei no Brasil em formato de livro em 2021. E tenho tratado bastante desse tema aí e estou buscando contribuir. Agora eu estou querendo realmente compartilhar isso com os colegas, com os advogados, para poder, né, difundir, porque eu acho que esse é um tema que precisa ser visto com mais cuidado, né? E ser melhor aí trabalhado. É interessante que tu sempre teve a convicção de qual de qual área tu iria seguir, né? Sim. Porque, às vezes, a gente vê muitos advogados, ou em qualquer área, qualquer profissão, do profissional não ter certeza daquilo que quer. E aí, às vezes, consegue, e aí chega lá e vê que não era muito bem. E a advocacia, ela é
Enfim, tem vários setores, né? Tu pode atuar em vários segmentos. Vários ramos, tem toda a razão. Tem muitas opções, né? E eu, de fato, acho que por esse gosto acadêmico, isso me ajudou, isso me dirigiu bastante, né? O processo civil sempre me encantou. Alguns profissionais de outras áreas até brincam, né? Ah, o direito adjetivo, o processo civil, todo advogado... E isso eu falo em aula, é verdade. O processo é o instrumento de trabalho de todo e qualquer profissional do direito. Então, todos têm que saber manipular o seu instrumento de trabalho adequadamente. Mas o processo não é só um instrumento, o processo é algo muito maior. E o processo, se bem conhecido e direcionado e utilizado, ele pode fazer, e muitas vezes não usar o processo, porque hoje também temos técnicas de arbitragem, de mediação, conciliação, que muitas vezes vale mais a pena do que ir para o judiciário, porque o judiciário tem as suas mazelas e dificuldades, sabemos disso. Isso faz toda a diferença. Então, eu acho que esse conhecimento do processo me encantou, o processo como ciência, não só como instrumento, né? E também acho que me ajudou muito na advocacia também para minha atuação, sem dúvida. Dos conteúdos que tu compartilha em aula, assim, tem alguma história que tu conta de alguma dificuldade, algum obstáculo que tu enfrentou? Uma história curiosa também, alguma dificuldade que tu teve durante a tua carreira? Fábio, eu vou te dizer, as dificuldades são constantes, tá? Mas o ramo acadêmico, a gente, né? Eu gosto de falar que eu acho que a realidade ela tem que ser exposta. Ele não é uma carreira fácil. Não é uma carreira fácil para se inserir, para buscar um espaço. Eu acho que, às vezes, o que vem a público... que bonito, que maravilhoso, mas existe todos os bastidores, assim, que precisa ser dito. Então, que dificuldades que eu tive, Fábio? Eu, né, na minha família não tem ninguém da área jurídica, eu sou a primeira advogada, professora, então não tive essa facilidade, tive que construir a minha carreira por mim, né, e a partir da minha técnica, do meu conhecimento. Existe sim, eu preciso dizer que uma dificuldade por ser mulher, existe uma barreira ao feminino, no direito, no processo. Ainda isso está mudando, está melhorando. Hoje nós temos vários incentivos, e eu faço parte da Associação Brasileira Elas no Processo, que ajuda a buscar esse lugar de fala, de atuação da mulher, da processualista. Então, mas isso foi uma dificuldade, sim, que eu senti algumas vezes. E eu comecei muito jovem, eu comecei a lecionar com 26 anos, então aquela questão de ter que mostrar, né, que tem conteúdo, que tem condições. Então, muitas vezes, assim, é uma menina, né? Ou então, enfim, julgar pela aparência, etc., né? Então, isso aí foi... Mas isso tudo eu fui, graças a Deus, porque eu acredito que sou vocacionada. Isso eu fui resolvendo ao longo do tempo. E quando a gente faz com amor e convicção, tem que perseverar, é isso que eu digo, não pode desistir. Eu acho importante fazer escolha com o coração, fazer escolha com a verdade, né? E, claro, tu tem que ter condições, né? Tu tem que ter, por exemplo, eu gosto de falar em público, eu, né, me sinto à vontade com isso, gosto de compartilhar conhecimento, de estar em sala de aula, então tu tem que também ter predisposição pessoal, né? Características pessoais que te levam a isso. Mas as dificuldades que eu tive, eu diria que seria isso, assim, da inserção, da competitividade, das dificuldades da educação no ensino superior. Eu poderia relatar várias situações aqui pontuais, mas, assim, em termos gerais, seria isso. Mas quero dizer que não é fácil, a gente não pode mostrar só, mas com trabalho, com dedicação, com vontade, e conhecendo os caminhos certos, e aqui a gente está falando sobre o caminho certo para a atuação nos tribunais superiores, conhecendo desde logo os caminhos certos, sim, é possível buscar êxito, né, e resultados na carreira. Vamos falar agora sobre a jurisprudência, né? Qual é a importância, né, do papel da atualização do profissional sobre a jurisprudência? Perfeito. Como eu disse antes, o conhecimento da legislação e de normativas específicas dos regimentos internos é fundamental. Claro que sim. Mas conhecer a jurisprudência hoje, estar atualizado, é ainda mais importante. Por quê? Porque nós estamos vivendo um movimento de alteração do status, da importância da jurisprudência no nosso sistema jurídico. Nós somos um sistema de civil law, Brasil, então a lei ainda é o centro, né, do nosso sistema, é a fonte primária do direito para o nosso sistema, mas diferente dos países de common law, Estados Unidos, Inglaterra, por exemplo, que tem na formação de precedentes, decisões judiciais, né, o núcleo. Mas a gente tem migrado para nós hoje somos um sistema misto, porque nós instituímos com o Código de Processo Civil de 2015, nós instituímos o sistema de precedentes à brasileira. Os artigos 926 a 928 do CPC 2015 prevê lá que o Poder Judiciário deve manter estável e coerente a sua jurisprudência. O que isso quer dizer? Ele elencou, no artigo 927, uma série de decisões, e a maioria delas oriundas dos tribunais superiores, por isso que eu digo que a questão se centra muito no âmbito dos tribunais superiores, que devem ser necessariamente respeitadas, são vinculantes.
devem ser respeitados por todo o sistema. Então, nós temos hoje a mudança de uma jurisprudência meramente persuasiva, que a gente citava nas peças, nos recursos, para dizer, olha, juiz, está vendo como o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decide? Decida sim nesse sentido, porque é esse entendimento que já vigora. Mas era persuasivo, era só um incentivo. Hoje, a gente tem uma jurisprudência vinculante com os precedentes. Tem um rol de decisões no artigo 927 do CPC 2015 que tem que ser observado. Acontece na prática sempre, Gisele? Não acontece, mas aí há mecanismos para buscar que essas decisões sejam respeitadas e que tenham, portanto, eficácia vinculante, né? Tem meios, tem ações, recursos próprios para isso. Então, hoje a jurisprudência tem esse status vinculante. E mais do que isso, ela se altera, às vezes até de uma maneira abrupta ou inadequada e refletida, né? A gente tem que considerar que os nossos tribunais se equivocam e a gente está aqui para fazer, a advocacia está aqui para fazer essa vigília, né? Essa fiscalização. Então, a gente tem que ver se a jurisprudência está adequada, se a alteração não foi muito abrupta, eventualmente pedir modulação de efeitos temporais, quando a mudança é muito brusca, que pode impactar no ramo da economia, no ramo, né? Enfim, aí para a sociedade. Então, é o advogado que tem que cuidar isso, direcionar, né? E está sempre atualizado. Por fim, uma das hipóteses de cabimento do recurso especial para o STJ é justamente isso. Se tem divergência de entendimento dos tribunais locais, estaduais, regionais, federais, sobre uma mesma matéria. Então, digamos que o TJRS entende diferente do TJ de São Paulo, sobre uma norma do Código Civil. Essa divergência tem que ser conhecida porque tem que ser levada ao STJ em sede de recurso especial. Então, essa atualização é fundamental. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Toda inovação, todo ato de criatividade está sempre visando o futuro. Como você cuida do seu futuro? Aqui na Icatu, nosso propósito é oferecer tranquilidade e uma melhor qualidade de vida com soluções em proteção e planejamento financeiro, seja para você ou para sua empresa. Seguros de vida, previdência, capitalização e investimentos. E estamos aqui para te lembrar que há muita vida pela frente. Conte com a gente para planejar o seu futuro. Icatu, vida para toda a vida. E a minha última pergunta é justamente sobre essa questão humana, né, da doutora Gisele, que hoje veio nos tirar várias dúvidas a respeito de um tema super importante, mas também veio mostrar quem é essa profissional, né, pessoa, quem é a doutora Gisele. Conta pra gente, então, quais os próximos passos? Tu já tá onde tu queria estar, né, chegou onde tu gostaria, pretende avançar em algum outro ponto, se mudar para fora do país, não sei, estou jogando possibilidades, fazer uma nova graduação, fazer outra pós, o que vem por aí? Boa pergunta tua. Eu acho que mostrar a pessoa que está por trás do profissional é importante, né? E eu faço questão disso, eu sou uma pessoa muito, muito transparente, sempre fui muito espontânea. A gente nunca deve parar, eu tenho vários projetos sim. Claro, eu cheguei no ponto de maturidade acadêmico, em termos de formação, titulação, mas eu quero continuar fazendo outros pós-doutorados, talvez, estudando fora. Eu já estive nos Estados Unidos, mas para estudar, para ver um outro olhar. A Alemanha, eu não vou, mas eu morei um ano lá, foi lindo, eu estudei alemão, que foi sofrido. Eu sou Welsh, mas eu não falava alemão, meu avô falava... É fluente? Sou assim, intermediária, intermediária para avançado. Eu consigo ler, eu consigo me comunicar, né? Mas não posso dizer que sou assim avançada, não. Eu sou intermediário. Não, mas vai para lá e não passa trabalho. Não. E até porque eu quero dizer isso também na Alemanha, quem fala inglês também consegue, todos falam inglês. Eu tinha feito um ano de aula particular aqui só. E aí, quando eu cheguei lá, que eu fiz um intensivão. Primeiro eu fui a Munique, fiz um intensivão no Instituto Goethe de Munique, 2 meses. Eu fiz uma imersão. Depois, em Heidelberg, todo o tempo que estive lá, com pós-doutorado, eu estudei alemão. E aí eu cheguei no nível intermediário, esse é meu certificado. Então, eu gosto de ser bastante honesta, né? Mas é uma língua muito difícil, eu fui aprender mais tarde.
Mas eu não vou morar lá, não mais. Eu morei 1 ano, foi uma experiência linda em termos culturais, pessoais e acadêmicos. Mas eu vou todos os anos, porque o meu marido é professor convidado da Universidade de Heidelberg. Ele é também meu sócio, advogado, tributarista. E nós vamos todos os anos com o nosso filho de 2 anos agora. Vamos passar 1 mês lá, uma temporada, em janeiro. E daí eu vou fazer algum estudo, mais na área de execução agora, que tem esse movimento da desjudicialização, e a Alemanha tem muito a nos ensinar também nessa parte. Mas eu quero continuar estudando, mas morar fora não é um plano não, porque eu estou com projetos aqui. Eu quero colocar minha advocacia em outro patamar, a mais estratégica, eu tenho feito isso já, perante os tribunais superiores, né, e focada assim, em casos mais complexos, estratégicos, e no consultivo, preventivo também, porque, né, tirar um pouco dessa questão do judiciário. Então, estou nessa fase e quero também, talvez, usar um pouco mais as redes sociais. Eu estou pensando em lançar um curso. Já tive algumas demandas nesse sentido. Eu confesso que como tem muita coisa por aí, eu acabo ficando no tradicional, né? Então, eu leciono muito em pós-graduação, na graduação também. Mas eu quero lançar um curso e vou começar com a advocacia nos tribunais superiores, tá? Porque eu acho que é legal. Então, eu estou com esse projeto. De difundir mais o conhecimento, de desenvolver mais uma advocacia estratégica aqui em Brasília, e morar fora só por curtos períodos, mas sempre estudar. Quero me aprofundar mais na parte empresarial, societária, de compliance, que eu acho que, né, são temas muito importantes e na ordem do dia. E estou muito, muito comprometida com essa questão da instauração da relevância no recurso especial, até porque fiz esse estudo fora, acho que estou trazendo contribuições de fora, da Alemanha, do direito comparado. E, de fato, isso não são todas as pessoas que conseguem fazer, até pela barreira da língua, né? Então, acho que eu até sou pioneira nisso, assim, de trazer essa experiência da Alemanha, em específico com relação a isso. Então, eu quero continuar desenvolvendo. Estou atualizando o meu livro agora para publicar. E tenho um filhinho de 2 anos, né? Então, tudo isso e ainda mãe. Sou mãe. Meu Deus. Sou mãe e procuro ser uma mãe ativa, né? Tenho um marido, tenho um filho, uma família aí, então não é fácil, mas a gente consegue com vontade. Com certeza. Gisele, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso podcast. A gente conversou com a doutora Gisele Welsch, pós-doutora em Direito, mestre e doutora em Teoria Geral da Jurisdição e Processo. O currículo é um pouquinho mais extenso, advogada, né? E advogada, não menos importante. Extenso. Não, imagina. Mas muito obrigada pela tua participação. Foi uma honra conversar contigo, saber um pouquinho mais do teu trabalho, da tua história, e a gente te espera mais vezes aqui no nosso podcast. Eu que agradeço demais ao programa, ao Rogério, é uma grande alegria, uma honra, satisfação. Tati também conduziu muito bem aí, né? Esse papo foi muito gostoso, foi muito, muito natural, né? Articulado, natural, e a todos aí, espero... Eu sigo à disposição nas redes sociais, enfim, e quero voltar para conversar sobre outros temas. Muito obrigada, de verdade. Muito obrigada. Lembrando sempre que o programa Momento Jurídico tem o oferecimento de Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, e Catu Seguros, 30 e para toda a vida, Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, e OAB-RS. Lembrando sempre também, né, gente, para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, deixar o seu like, seu comentário, engajar aí nas nossas publicações também no Instagram, @programamj. Acompanhem lá os nossos conteúdos. A gente também, além de ter aqui o podcast, estamos sempre nos melhores eventos aqui de Porto Alegre, região, na Serra também, né? Estaremos na Serra Gaúcha semana que vem. E é isso, gente. Agradeço muito a companhia de vocês nessa sexta-feira. Quem não assistiu aqui ao vivo, pode, em segundos, aí, assim que a gente encerrar a transmissão, ela já vai estar disponível para assistir aqui no nosso YouTube e também depois os cortes lá no Instagram. É isso, gente. Doutora Gisele, muito obrigada. Obrigada. E tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau, obrigada.